Aqui no History Fla, onde nós falamos sobre as histórias mais marcantes sobre os jogadores do maior clube das Américas, você conhecerá um pouco mais da história e as origens no Uruguai desde bom jogador do Mengão. Em Montevidéu, o futebol não é apenas um esporte, mas uma linguagem universal que une gerações. É nas ruas de bairros simples, entre través improvisadas com pedras e bolas gastas de tanto uso, que nascem muitos dos grandes talentos do país. Foi nesse cenário que Guilhermo Varela cresceu, respirando desde cedo a intensidade do futebol uruguaio. Filho de uma família apaixonada por futebol, Varela aprendeu logo criança que a bola podia ser mais do que uma diversão, podia ser um caminho. Entre amigos e vizinhos, destacava-se não só pela velocidade, mas pela coragem em cada jogada. Era o tipo de garoto que não recuava diante de adversários mais velhos ou mais fortes. Desde cedo, carregava no sangue a famosa garra charrua, característica que transformaria seu estilo de jogo e definiria sua carreira. O Peñarol, gigante de Montevidéu e verdadeiro símbolo do futebol uruguaio, enxergou no menino um futuro promissor. Ao entrar nas categorias de base do clube, Varela mergulhou em um ambiente de cobrança intensa, onde cada treino era tratado como uma final e cada partida como uma oportunidade decisiva. Ali, aprendeu valores que moldariam sua trajetória: disciplina, respeito à camisa e resiliência diante das dificuldades. No clube aurinegro, Varela aperfeiçoou sua técnica, fortaleceu seu físico e mostrou uma mentalidade competitiva rara para sua idade. Era um lateral veloz, firme nos desarmes, ousado nos avanços ao ataque e com um instinto natural para proteger o lado direito do campo. Os treinadores sabiam que estavam diante de um jovem com potencial diferente, alguém que poderia ir além das fronteiras do Uruguai. As primeiras convocações para seleções de base reforçaram essa percepção. O garoto de Montevidéu começava a chamar atenção fora de seu país, sendo observado por olheiros internacionais que buscavam novos talentos na América do Sul. Para Varela, tudo ainda era sonho, mas o caminho já estava traçado. Ele carregava consigo o DNA de uma nação que ensinou ao mundo a jogar futebol com raça, coração e disciplina. Assim nascia o jogador que, anos mais tarde, cruzaria oceanos, enfrentaria gigantes do futebol europeu e escreveria um novo capítulo de sua história no Flamengo. Antes de continuarmos, se você é torcedor do Flamengo ou ama futebol, já deixa seu like e se inscreve no canal. Aqui, você vai conhecer toda a trajetória do jogador Varela, o craque que conquistou o coração da nação rubro-negra. Vamos com tudo, nação! A ousadia de cruzar o Atlântico. Para muitos jovens uruguaios, o sonho de vestir a camisa de um clube europeu parecia tão distante quanto as estrelas que iluminavam o céu de Montevidéu. Mas para Guilhermo Varela, esse sonho bateu a porta cedo demais. Quando o Manchester United decidiu investir em seu talento, ele tinha apenas 19 anos. Era o primeiro uruguaio da história a ser contratado pelo gigante inglês, um marco que já o colocava nos livros antes mesmo de estrear. A decisão de atravessar o oceano não era apenas uma oportunidade esportiva, era também um salto no escuro. Deixar a família, os amigos, a comida, os costumes e até o idioma era como arrancar suas raízes de um solo fértil e plantá-las em terreno desconhecido. No Uruguai, Varela era um garoto promissor. Na Inglaterra, passava a ser apenas mais um jovem a lutar por espaço em meio a dezenas de talentos do mundo todo. A chegada a Manchester foi um choque cultural imediato. O frio cortante do inverno britânico parecia congelar não só o corpo, mas também a alma de um garoto acostumado ao calor humano e à paixão fervorosa dos estádios sul-americanos. O idioma, inicialmente um muro intransponível, exigiu dele mais paciência do que qualquer treinamento. No centro de treinamentos de Carrington, Varela percebeu que estava diante de outro universo. Cada sessão era marcada por intensidade máxima, tecnologia de ponta e exigência tática implacável. Os treinadores observavam cada detalhe, cada movimento, cada tomada de decisão. Não bastava ser bom, era preciso ser quase perfeito. Ainda assim, havia algo que nenhum frio, nenhuma barreira linguística ou exigência poderia arrancar dele: a garra charrua. Aquela força quase mística que acompanha os uruguaios, herdeiros de uma tradição de luta, de resistência e de entrega absoluta dentro de campo. Varela carregava consigo essa herança, e foi ela que lhe deu coragem para encarar um vestiário repleto de ídolos. Dividir o mesmo espaço com lendas do futebol não o intimidou, mas o inspirou. Ele observava cada gesto, cada treino, cada conversa. Como os experientes se posicionavam, como se comunicavam em campo, como lidavam com a pressão. Era como viver em uma universidade do futebol, em que cada dia era uma aula. Quando chegou a sua estreia com a camisa vermelha, Varela sabia que não era apenas um jogo. Era o momento de provar que a aposta feita nele não havia sido em vão. Mesmo sem o brilho das grandes estrelas, sua atuação foi marcada por firmeza, dedicação e ousadia.
Mostrou que não atravessara o Atlântico apenas para sonhar, estava ali para lutar por espaço. Essa primeira etapa no Manchester United não foi perfeita, e ele enfrentou críticas, dificuldades e até momentos de dúvida. Mas o valor da experiência não estava apenas no que conquistava em campo, e sim no que aprendia fora dele. Varela descobriu a resiliência, a paciência e a disciplina, qualidades que o acompanhariam pelo resto da carreira. No fundo, o capítulo inglês da vida de Varela foi mais sobre formação do que sobre títulos. Foi o início de uma jornada que o moldaria para suportar as tempestades do futebol e valorizar as vitórias futuras. Aquele garoto de Montevidéu havia ousado cruzar o Atlântico e, ao fazê-lo, provou a si mesmo que era capaz de enfrentar qualquer desafio. A consolidação na Europa. Depois da ousadia de cruzar o Atlântico e viver a experiência única no Manchester United, Guilhermo Varela entendeu que sua história no futebol ainda estava apenas começando. Ele havia realizado o sonho de muitos: vestir a camisa de um dos maiores clubes do mundo. Porém, o futebol europeu é implacável, e a permanência no topo exige muito mais do que talento. Exige constância, maturidade e a capacidade de se adaptar a diferentes culturas e estilos de jogo. O passo espanhol. Real Madrid-Castilla. De Old Trafford, Varela seguiu para a Espanha, mais precisamente para o Real Madrid-Castilla, equipe B do gigante europeu. Lá, o jovem uruguaio encontrou um ambiente altamente competitivo, repleto de promessas internacionais. O Castilla não era apenas um time de base, era uma vitrine, uma arena de preparação para quem sonhava em brilhar no Santiago Bernabéu ou conquistar espaço em grandes ligas. Nos treinamentos, Varela teve contato com a famosa filosofia espanhola de posse de bola, jogo coletivo e paciência tática. Era um contraste em relação à intensidade física que viverá na Inglaterra. Os espanhóis cobravam precisão nos passes, inteligência nos deslocamentos e disciplina defensiva. Para ele, foi um período de aprendizado silencioso, muitas vezes não sob os holofotes, mas absorvendo conceitos que moldariam sua visão de jogo. Ainda que não tenha alcançado o time principal, o simples fato de ter passado pelo sistema de formação do Real Madrid acrescentou peso ao seu currículo. Era uma marca de credibilidade. Mostrava que seu futebol havia sido lapidado em um dos centros mais exigentes do mundo. O desafio alemão, Eintracht Frankfurt. Foi então que chegou a oportunidade de jogar na Bundesliga, defendendo o Eintracht Frankfurt. Se na Espanha Varela aprenderá o refinamento técnico, na Alemanha encontrou o futebol da intensidade total. A Bundesliga é uma liga conhecida pela velocidade, pela força física e pelo jogo vertical. E para um lateral, era o cenário ideal para mostrar suas maiores virtudes: explosão, resistência e coragem ofensiva. No Deutsche Bank Park, estádio do Frankfurt, Varela experimentou pela primeira vez o que era ser titular em jogos de alto nível, diante de torcidas apaixonadas e rivais de peso. Ali, ele deixou claro que não era apenas um jovem promissor, mas um profissional pronto para encarar grandes responsabilidades. O torcedor alemão valoriza, acima de tudo, a entrega. Não basta técnica, é preciso lutar em cada dividida, correr até o último minuto, demonstrar espírito coletivo. E Varela incorporou esse espírito, conquistando respeito dentro e fora de campo. Ainda assim, os desafios não deixaram de aparecer. Lesões musculares e a dura concorrência por posição testaram sua resiliência. Mas cada obstáculo reforçava sua maturidade. Ele aprendeu a lidar com a pressão da imprensa, a conviver com críticas duras e a entender que, na Europa, o futebol é um ambiente sem espaço para complacência. O crescimento pessoal e profissional. A consolidação de Varela na Europa não pode ser medida apenas pelos clubes em que jogou, mas pela transformação que viveu em cada contexto. Ele aprendeu a ser versátil, defender com disciplina, atacar com inteligência, adaptar-se a diferentes estilos de jogo e, sobretudo, a nunca desistir. Na Inglaterra, aprendeu a força do ritmo físico. Na Espanha, desenvolveu o refinamento técnico e a leitura de jogo. Na Alemanha, descobriu a intensidade e a mentalidade coletiva. Esses 3 capítulos europeus não apenas moldaram o atleta, mas também o homem. Longe da família, enfrentando barreiras de idioma e a solidão das mudanças constantes, Varela construiu resiliência emocional. Descobriu como transformar a saudade em combustível e a adversidade em motivação. Assim, a Europa foi muito mais do que um território de passagem. Foi um campo de provas, um laboratório de experiências que consolidaram Guilhermo Varela como jogador. Ele não saiu de lá como apenas uma promessa. Saiu como um atleta mais completo, calejado e preparado para os novos desafios que o destino lhe reservaria. A camisa celeste e o orgulho da seleção. Vestir a camisa da seleção uruguaia não é apenas um feito esportivo.
É carregar nos ombros a história de um pequeno país que, apesar de sua dimensão territorial, construiu um legado grandioso no futebol mundial. 2 títulos de Copa do Mundo, 1930 e 1950, 2 medalhas olímpicas, 1924 e 1928, e inúmeras conquistas da Copa América transformaram a Celeste Olímpica em um símbolo de raça, superação e glória. Para Guilhermo Varela, alcançar esse patamar foi a confirmação de que todo o sacrifício feito desde as ruas de Montevidéu até os gramados europeus havia valido a pena. A primeira convocação, o sonho virando realidade. O momento da primeira convocação é sempre especial. Para Varela, foi o ápice de anos de esforço silencioso, treinamentos exaustivos e a coragem de deixar a família para buscar espaço na Europa. Quando recebeu a notícia, o sentimento foi de orgulho e, ao mesmo tempo, de responsabilidade. Estava prestes a representar não apenas a si mesmo, mas milhões de uruguaios que veem na seleção uma extensão de sua identidade nacional. Entrar no vestiário e encontrar o uniforme azul celeste com seu nome estampado foi uma experiência arrebatadora. Cada costura daquela camisa parecia carregar histórias de ídolos como Obdulio Varela, Enzo Francescoli, Diego Forlán e Luís Soares. A celeste não é uma simples camisa, é um manto sagrado que exige entrega total. A filosofia da garra charrúa. No Uruguai, o futebol é muito mais do que um esporte. É uma expressão da cultura, um reflexo da chamada garra charrúa, a força, a coragem e a determinação herdadas dos povos originários e transformadas em símbolo nacional. Todo jogador que veste a celeste precisa entender que, mais do que técnica, o país exige coração. Varela incorporou esse espírito em cada partida. Como lateral, sabia que muitas vezes não teria os holofotes, mas tinha a missão de ser firme na defesa e incisivo no ataque. Suas corridas pela lateral do campo eram, em essência, um ato de resistência, de mostrar que, mesmo diante dos gigantes do futebol mundial, o Uruguai jamais se curva. A Copa do Mundo, o palco máximo. A maior vitrine para qualquer jogador é a Copa do Mundo, e para Varela não foi diferente. Representar o Uruguai em uma competição desse porte foi um divisor de águas em sua carreira. Enfrentar seleções de elite, marcar adversários de renome e viver a atmosfera única de um mundial fortaleceram sua mentalidade competitiva. Cada hino nacional cantado antes dos jogos era um lembrete de que ele não estava sozinho, carregava consigo a história de um povo apaixonado por futebol. E mesmo diante das dificuldades, Varela honrou cada minuto em campo, mostrando disciplina tática, intensidade e coragem. Orgulho e responsabilidade. Defender a celeste é também assumir uma enorme responsabilidade fora das 4 linhas. No Uruguai, os jogadores da seleção são referências para jovens que sonham em seguir os mesmos passos. Varela se tornou exemplo de perseverança. Um garoto que saiu das ruas de Montevidéu, enfrentou a dureza da Europa e voltou mais forte para honrar o país que o viu nascer. Sua trajetória com a seleção também serviu como combustível emocional em sua carreira nos clubes. Cada convocação era um lembrete de que ele estava no caminho certo, de que seu esforço tinha reconhecimento. Mais do que títulos ou estatísticas, vestir a celeste significava pertencimento, ser parte de algo maior que ele mesmo. O legado pessoal. A passagem de Varela pela seleção não pode ser medida apenas por números de jogos ou torneios disputados. Seu verdadeiro legado está na experiência vivida, na honra de compartilhar o campo com lendas do futebol uruguaio e na contribuição para manter viva a chama da garra charrúa. Para ele, a celeste foi o elo entre passado, presente e futuro, uma conexão com a história gloriosa do país e uma motivação para seguir lutando em cada novo desafio da carreira. O encontro com o Flamengo. Em 2022, o Rio de Janeiro recebeu Guilhermo Varela com uma mistura de sol escaldante e expectativa intensa. O lateral uruguaio desembarcou no aeroporto Galeão carregando na bagagem experiências de gigantes da Europa, mas sabia que sua verdadeira prova começaria agora, vestir a lendária camisa rubro-negra. O Flamengo buscava alguém capaz de transformar a lateral direita em uma arma ofensiva e defensiva, e Varela trouxe consigo a promessa de cumprir esse papel. Nos primeiros treinos, o calor carioca e o ritmo acelerado do futebol brasileiro exigiam mais do que condicionamento físico. Era preciso adaptação tática, química com os companheiros e, sobretudo, sintonia com a filosofia de jogo do clube. A primeira impressão de Varela nos treinos não passou despercebida. Sua intensidade nos duelos, a disciplina para se posicionar e a velocidade para transições ofensivas logo chamaram a atenção da comissão técnica. Mas o verdadeiro teste viria nos jogos. Entrar em campo no Maracanã, com milhares de torcedores vibrando a cada lance, exigia coragem e personalidade. No início, cada partida era encarada como um desafio individual e coletivo.
Ele precisou disputar espaço com outros jogadores experientes, lidar com a pressão de substituir ídolos e demonstrar sua capacidade de decisão em momentos críticos. Um cruzamento preciso, um desarme crucial ou uma arrancada que iniciou o contra-ataque rapidamente se tornaram sinais de sua adaptação. A torcida, sempre exigente, começou a notar algo diferente. Varela não apenas jogava, mas parecia sentir cada lance. A cada corrida pela lateral, a cada chute bloqueado e a cada passe bem colocado, os gritos de incentivo se misturavam a aplausos e elogios nas redes sociais. Em pouco tempo, seu comprometimento virou referência dentro do elenco. Jovens jogadores buscavam seu exemplo, enquanto o técnico valorizava sua disciplina tática e sua capacidade de assumir responsabilidades em momentos decisivos. Um dos momentos que simbolizou sua chegada aconteceu em uma partida importante pelo Brasileirão, quando interceptou um ataque adversário, iniciou uma transição rápida pelo lado direito e terminou com um cruzamento perfeito para gol. Esse lance consolidou não apenas sua confiança, mas também a conexão com a torcida, que passou a vê-lo como um verdadeiro símbolo de raça e entrega. O encontro de Varela com o Flamengo, portanto, não foi apenas uma transferência internacional, foi o início de uma narrativa de adaptação, conquista e entrega total. Cada treino, cada jogo e cada lance se transformaram em capítulos de uma história que ainda estava sendo escrita, mas que já mostrava sinais claros de dedicação, técnica apurada e garra uruguaia, ingredientes essenciais para brilhar no futebol brasileiro. O protagonismo rubro-negro. A chegada de Guilhermo Varela ao Flamengo não foi apenas uma contratação, foi o início de uma relação intensa entre jogador, clube e torcida. No início, a adaptação já mostrava sinais de que ele não seria apenas mais um na lateral direita. Cada treino, cada aquecimento antes das partidas transmitia determinação, e sua postura mostrava que a garra uruguaia não havia sido deixada na Europa. Nos primeiros clássicos que disputou, Varela impressionou. Em um confronto decisivo pelo Brasileirão, interceptou uma bola que parecia perdida na defesa, arrancou pela lateral com velocidade impressionante, driblou um adversário e entregou um passe milimétrico para o atacante finalizar. A jogada resultou em gol e virou tema de redes sociais, memes e discussões entre torcedores, consolidando sua imagem de jogador decisivo. Mas não foram apenas os lances ofensivos que marcaram seu protagonismo. Defensivamente, ele se tornou um verdadeiro muro. Em partidas apertadas, neutralizou atacantes habilidosos com desarmes precisos e posicionamento impecável. Sua leitura de jogo permitia antecipar jogadas, interceptar passes e cortar linhas de ataque adversárias, garantindo segurança ao sistema defensivo do Flamengo. Além do campo, Varela se destacou pelo profissionalismo e liderança silenciosa. Nos treinos, era o primeiro a chegar e o último a sair, atento aos detalhes táticos e à preparação física. Inspirava jovens jogadores, que observavam como ele combinava intensidade, inteligência e disciplina. O técnico, por sua vez, passou a confiar cegamente nele para jogos decisivos, sabendo que Varela traria equilíbrio entre defesa sólida e apoio ofensivo. A relação com a torcida também evoluiu rapidamente. Cada arrancada, cada desarme e cada cruzamento perfeito gerava aplausos no Maracanã. Os gritos de incentivo, os cantos dedicados e as redes sociais ecoavam a admiração pelo uruguaio. Ele se tornou sinônimo de entrega e raça, conquistando respeito não apenas pelos lances, mas pela postura dentro e fora de campo. Em jogos importantes, sua presença fez diferença. Arrancadas que viraram contra-ataques, passes que quebraram linhas de defesa e interceptações que salvaram pontos cruciais. Em momentos de pressão, Varela assumia protagonismo com calma, confiança e precisão, mostrando que era capaz de decidir partidas e inspirar o time a superar desafios. O protagonismo de Guilhermo Varela no Flamengo, portanto, não se limitou a momentos isolados. Ele se transformou em peça central da equipe, equilíbrio entre ataque e defesa, exemplo de profissionalismo e um jogador que personifica a paixão e a garra que o torcedor rubro-negro espera ver em campo. Cada jogo era um capítulo a mais de sua história, e cada lance provava que sua trajetória no clube ainda reservaria momentos épicos, marcantes e inesquecíveis. A história que continua. O caminho de Guilhermo Varela até o Flamengo é uma história que combina sonho, coragem e determinação. Do menino de Montevidéu, que corria pelos campos do Penharol com olhos cheios de ambição, ao jogador que atravessou o Atlântico para enfrentar gigantes da Europa, sua trajetória já era marcada por desafios superados e conquistas memoráveis. Mas, ao vestir a camisa rubro-negra, Varela encontrou um novo capítulo, repleto de expectativas, emoção e oportunidades para deixar sua marca de maneira definitiva. Cada corrida pela lateral direita no Maracanã é mais do que um lance de futebol. É a materialização de anos de trabalho, disciplina e perseverança. Cada desarme decisivo,
Cada cruzamento milimétrico e cada apoio ao ataque carregam consigo a paixão de um jogador que entende o peso da camisa que veste. E, enquanto a torcida vibra e canta seu nome, há um reconhecimento silencioso. Varela não apenas joga, ele representa garra, entrega e comprometimento, virtudes que fazem do Flamengo um clube tão especial. Dentro do vestiário, seu impacto também é evidente. Jovens jogadores observam cada detalhe, como ele se aquece, como se concentra antes dos jogos, como mantém a calma em situações de pressão. Ele não apenas lidera pelo exemplo, mas inspira confiança, mostrando que protagonismo é uma construção diária, não apenas resultado de momentos isolados de brilho. O Flamengo ainda reserva muitos desafios, clássicos intensos, decisões nacionais e campanhas internacionais que exigirão habilidade, coragem e inteligência tática. Mas Varela encara cada obstáculo com serenidade e foco, pronto para escrever novas páginas de sua história. Cada vitória, cada jogada de raça e cada atuação sólida não apenas reforçam sua importância no time, mas também ampliam seu legado, mostrando que ele é capaz de deixar marcas duradouras no clube e na memória da torcida. Enquanto a torcida vibra nas arquibancadas, sente cada lance como se fosse seu, e canta seu nome a plenos pulmões, fica claro que a narrativa de Guilhermo Varela no Flamengo está apenas começando. A história que ele constrói combina talento, garra uruguaia e paixão rubro-negra. O que já foi escrito é impressionante, mas o futuro promete capítulos ainda mais memoráveis. Cada jogo é uma página em branco, pronta para receber o protagonismo de um jogador que já se tornou símbolo de entrega, resiliência e amor ao clube, e que, sem dúvida, ainda escreverá grandes conquistas no coração da nação rubro-negra. Se você se emocionou com a história do jogador Valerá, não esqueça de comentar qual momento do artilheiro do Flamengo mais te marcou. Compartilhe o vídeo com amigos flamenguistas e se inscreve para não perder nenhuma história de craques que fazem a diferença em campo. Vamos juntos, Mengão!